O sol escaldante de março em São Paulo derretia o asfalto da Avenida Paulista, enquanto Eduardo Mendes ajustava o ar-condicionado do seu Porsche Cayenne para o máximo. Aos 42 anos, o empresário havia construído um império no ramo de tecnologia que o colocara entre os homens mais ricos do país. Sua empresa, a Tech Brazil Solutions, desenvolvia softwares para grandes corporações multinacionais e rendia cifras que faziam outros empresários perderem o sono de inveja. Eduardo não era apenas rico, era obscenamente rico. Possuía 3 apartamentos de luxo em São Paulo, uma mansão em Alphaville, outra casa de veraneio em Búzios, além de uma coleção de carros que valia mais do que muitas pessoas ganhariam em várias vidas. Para ele, o mundo se dividia em 2 categorias bem definidas: os que tinham dinheiro e poder e os que não tinham nada além de sonhos impossíveis. E ele definitivamente reinava soberano no primeiro grupo. Sua infância havia sido diferente. Filho de um operário da construção civil e de uma costureira, Eduardo cresceu numa casa simples, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Via o pai chegar em casa com as mãos calejadas e as costas doloridas, enquanto a mãe passava madrugadas costurando roupas para fora para complementar a renda familiar. Desde pequeno, jurou que nunca seria como eles. Nunca dependeria da boa vontade de patrões, nunca passaria necessidades, nunca seria invisível na sociedade. E conseguiu. Aos 18 anos, com uma bolsa integral numa universidade particular e trabalhando meio período numa loja de informática, Eduardo descobriu seu talento para a programação. Aos 25, já tinha sua primeira empresa. Aos 30, vendera-a por uma quantia que o transformou em milionário. Aos 35, fundou a Tech Brasil e nunca mais olhou para trás. O problema é que, no caminho para o topo, Eduardo havia perdido algo essencial: a capacidade de enxergar as pessoas como seres humanos e não como números em uma planilha. Funcionários eram recursos humanos substituíveis. Relacionamentos eram contratos com cláusulas de benefícios mútuos. Até mesmo sua namorada, Márcia, era mais um acessório de status do que alguém por quem sentia amor verdadeiro. Naquela tarde de terça-feira, Eduardo dirigia distraído pelas ruas do bairro da Vila Madalena, vindo de uma reunião que havia fechado um contrato de 50 milhões de reais com investidores japoneses. Sua mente calculava os números. Depois de impostos e divisão com os sócios, ainda sobravam cerca de 15 milhões para ele. O suficiente para comprar aquela ilha particular no Caribe que havia visto no catálogo de uma imobiliária especializada em propriedades de luxo. Estava tão absorto em seus cálculos que quase não notou quando o trânsito parou completamente. Na rua Harmonia, Eduardo bufou alto, olhando o relógio Patek Philippe de edição limitada em seu pulso, um presentinho que havia dado para si mesmo no último aniversário, custando mais de 200 mil reais. Tinha um compromisso no Clube Hípico de Santo Amaro em 1 hora para jogar polo com outros empresários e detestava atrasos quase tanto quanto detestava pobres que reclamavam da própria sorte. Enquanto tamborilava os dedos manicurados no volante, revestido de couro italiano, seu olhar vagou distraído pela janela e pousou numa pequena escola municipal do outro lado da rua. A escola municipal Professora Helena Antipoff não passava de um prédio simples e decadente, pintado de amarelo desbotado que mais parecia mostarda velha, com grades enferrujadas nas janelas e um pequeno pátio cercado por muros baixos cobertos de pichações mal apagadas. Havia buracos no asfalto da entrada e Eduardo pôde ver que algumas telhas do telhado estavam quebradas. Era exatamente o tipo de lugar que confirmava suas teorias sobre o descaso do governo com a educação pública. Eduardo passava por aquela rua todos os dias há pelo menos 3 anos, mas nunca havia realmente prestado atenção naquela escola.
Para ele, instituições públicas de ensino eram sinônimos de mediocridade, professores desestimulados e crianças sem futuro. Um depósito de gente pobre que jamais sairia da pobreza. Mas, naquele momento, algo extraordinário chamou sua atenção e fez seu mundo parar. No pátio da escola, debaixo de uma árvore que oferecia sombra escassa, uma jovem professora estava sentada no chão sujo de cimento, ao lado de um menino de aproximadamente 8 anos. O garoto estava numa cadeira de rodas, simples, daquelas fornecidas pelo SUS, e chorava copiosamente. Suas lágrimas escorriam pelo rosto magro, enquanto ele balançava a cabeça negativamente para algo que a professora estava dizendo. A professora era uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples com um elástico comum. Vestia uma blusa florida que já havia visto dias melhores. Uma calça jeans desgastada nos joelhos e sapatos baixos que claramente precisavam ser trocados. Não havia absolutamente nada de extraordinário em sua aparência. Era o tipo de pessoa que Eduardo passaria na rua sem nem notar sua existência. Mas havia algo em seus gestos, na forma como olhava para aquela criança, que fez Eduardo parar completamente de tamborilar os dedos e se concentrar na cena. A professora tirou um lenço de papel amassado do bolso da calça e, com infinita paciência e carinho, secou cada lágrima do menino. Em seguida, começou a conversar com ele, fazendo gestos animados com as mãos, claramente tentando explicar algo complexo de uma forma que ele pudesse entender. Eduardo não conseguia ouvir exatamente o que diziam devido ao barulho dos carros, mas podia perceber pela linguagem corporal que a criança estava gradualmente se acalmando. "Não consigo, tia. É muito difícil para mim." Eduardo conseguiu ouvir o menino soluçar quando o barulho diminuiu por um momento. "Miguel, meu amor, você consegue sim. Você é muito mais inteligente do que imagina. Vamos tentar de um jeito diferente, tá bom?" respondeu a professora, sua voz carregada de uma ternura que Eduardo não ouvia há anos. O que aconteceu em seguida deixou Eduardo completamente perplexo e questionando tudo em que acreditava. A professora se levantou com agilidade e correu até uma pequena árvore frutífera que crescia num canto do pátio. Colheu algumas folhas verdes e alguns pequenos frutos que haviam caído no chão. Voltou correndo até Miguel com um sorriso radiante no rosto e, sem se importar em sujar ainda mais a calça jeans, sentou-se novamente no chão áspero. "Olha só que tesouro eu encontrei para a gente", disse ela, mostrando as folhas e frutos. Para o menino, Eduardo viu como o rosto de Miguel se iluminou com curiosidade genuína. A professora começou então a organizar os objetos no chão entre eles, criando grupos pequenos e falando animadamente. "Vamos aprender matemática brincando. Meu campeão, olha aqui. Se eu tenho 5 folhas e quero dividir igualmente para você e para mim, quantas folhas cada um vai ficar?" perguntou ela, separando as folhas em 2 montinhos. Miguel contou nos dedos, concentrado, a língua aparecendo no canto da boca, como fazem as crianças quando estão pensando muito. 2,5 para cada um, tia Clarice." "Isso mesmo. Você é um gênio da matemática. E se eu pegar mais uma folha, como fica?" Ela pegou outra folha da árvore. 3 para cada um, gritou Miguel, batendo palmas com entusiasmo. Eduardo estava hipnotizado. Nunca havia visto nada parecido. A professora, agora sabia que se chamava Clarice, havia transformado uma lição de matemática numa brincadeira divertida, usando elementos da natureza e criatividade pura. Não havia livros caros, tecnologia avançada ou materiais sofisticados. Apenas uma mulher dedicada, algumas folhas e frutos, e um amor genuíno pelo ato de ensinar. Miguel estava radiante agora, rindo e pedindo mais exercícios. Eduardo pôde ver como a autoestima da criança havia sido restaurada em apenas alguns minutos, graças à paciência e criatividade daquela professora extraordinária. Tia Clarice,
A senhora é a melhor professora do mundo inteiro, declarou. Miguel, abraçando a professora com força. E você é o aluno mais especial que eu já tive, respondeu ela, retribuindo o abraço com lágrimas de alegria nos olhos. Eduardo estava tão absorto, observando aquela cena tocante, que não percebeu quando o trânsito começou a andar novamente. Apenas quando uma sinfonia de buzinas impacientes soou atrás dele, voltou à realidade e acelerou lentamente, olhando pelo retrovisor até perder a escola de vista. Durante todo o resto do dia, Eduardo não conseguiu se concentrar em mais nada. No clube, errou jogadas fáceis no polo e mal respondeu às perguntas dos amigos sobre negócios. No jantar no restaurante mais caro da cidade, enquanto degustava um robalo de R$ 400, acompanhado de um vinho francês de 1.200 a garrafa, sua mente estava completamente ocupada com a lembrança da professora Clarice e do pequeno Miguel. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendes estava questionando o verdadeiro valor das coisas na vida. Eduardo acordou, naquela quarta-feira, com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, não havia checado os e-mails de trabalho, antes mesmo de sair da cama. Em vez disso, ficou deitado observando o teto de seu quarto de 80 metros quadrados, pensando na cena que havia presenciado no dia anterior. Sua cobertura duplex no Itaim Bibi era um monumento ao sucesso material. Pisos de mármore, Carrara importado. Da Itália, móveis assinados por designers europeus, obras de arte que custavam mais que uma casa de classe média. Da janela panorâmica de seu quarto, tinha uma vista privilegiada do parque, Ibirapuera e dos prédios mais caros de São Paulo. Era tudo o que sempre sonhara ter quando era criança e dividia um quarto de 6 metros quadrados com 2 irmãos no Capão Redondo. Mas naquela manhã, toda aquela opulência parecia vazia e sem sentido. Eduardo se levantou e foi até a cozinha americana, equipada com eletrodomésticos alemães de última geração. Preparou um café expresso na máquina de 15.000 reais que havia comprado numa viagem à Suíça. Mas o sabor parecia sem graça. Normalmente, começaria o dia lendo relatórios financeiros e planejando estratégias para aumentar ainda mais seus lucros. Hoje, tudo o que conseguia pensar era no sorriso genuíno de Miguel, quando descobriu que sabia dividir as folhas igualmente. Decidiu sair mais cedo para o escritório, mas em vez de pegar seu caminho habitual pela Marginal Pinheiros, optou novamente pela rua da escola. Disse para si mesmo que era apenas uma questão de variar a rotina, nada mais. Mas, no fundo, sabia que estava mentindo para si próprio. Eram 7h30 da manhã quando chegou à Rua Harmonia. A escola já estava movimentada, com crianças chegando acompanhadas de pais que claramente saíam cedo para trabalhar. Eduardo estacionou numa vaga próxima e fingiu atender uma ligação enquanto observava o movimento. As famílias que chegavam contavam histórias silenciosas de luta diária. Mães domésticas que trabalhavam em casas de família no bairro vizinho, pais que pegavam 2 conduções para chegar ao trabalho na construção civil, avós que cuidavam dos netos porque os pais trabalhavam em turnos duplos. Eram pessoas simples, trabalhadoras, que viam na educação pública a única esperança de um futuro melhor para seus filhos. Eduardo observou uma senhora de uns 60 anos chegando com uma menina de cerca de 6 anos. A avó usava um uniforme de limpeza já desbotado e carregava uma sacola plástica com o lanche da neta. A menina saltitava feliz ao lado da avó, contando animadamente sobre um desenho que havia feito no dia anterior. Vó, a tia Clarice, disse que meu desenho da família ficou lindo. Ela até colou na parede da sala, dizia a menina, radiante de orgulho. Que bom, minha filha. A tia Clarice é muito especial mesmo. Você tem sorte de ter uma professora assim, respondeu a avó com um sorriso cansado, mas carinhoso.
Eduardo sentiu algo estranho ao ouvir novamente o nome de Clarice. Era como se o universo estivesse conspiração para manter aquela professora em seus pensamentos. Poucos minutos depois, ela apareceu caminhando pela calçada. Clarice chegava a pé, carregando uma bolsa de tecido colorido que parecia feita artesanalmente, e uma sacola de papel pardo cheia de livros e materiais didáticos. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo simples, e ela usava uma saia longa florida que dançava com seus passos apressados. Eduardo notou detalhes que havia perdido no dia anterior. Os sapatos baixos de Clarice estavam realmente gastos, com pequenos furos nas laterais que ela havia tentado disfarçar com cola. A alça de sua bolsa estava remendada com uma fita adesiva colorida, transformando um defeito numa decoração criativa. Mesmo assim, ela sorria para todas as crianças que encontrava pelo caminho. Cumprimentava os pais e parecia genuinamente feliz por estar ali. "Bom dia, professora Clarice!" gritaram várias crianças ao avistá-la. "Bom dia, meus tesouros! Como vocês estão hoje?" respondeu ela, parando para conversar rapidamente com cada grupo de crianças. Eduardo ficou impressionado com a forma como ela se lembrava do nome de cada aluno. Perguntava sobre a família, sobre como havia sido a tarde anterior. Era claro que aquelas crianças não eram apenas estudantes para ela. Eram pequenos seres humanos pelos quais ela realmente se importava. Clarice se dirigiu diretamente ao pátio, onde Miguel já estava esperando. O menino havia chegado mais cedo, acompanhado de uma mulher jovem que Eduardo presumiu ser sua mãe. A mulher, de uns 25 anos, vestia um uniforme de supermercado e parecia ter pressa para chegar ao trabalho. "Miguel, meu filho, você vai ficar bem com a tia Clarice, tá? Mamãe precisa ir trabalhar, mas à tarde eu venho te buscar", disse a mãe, beijando a testa do filho. "Tá bom, mãe. A tia Clarice vai me ensinar mais matemática com as folhinhas hoje", respondeu Miguel animado. A mãe se dirigiu a Clarice com um sorriso grato. "Professora, muito obrigada por tudo que a senhora faz pelo Miguel. Ele chega em casa todo dia falando da senhora, dizendo que a tia Clarice é a pessoa mais inteligente do mundo." Eduardo viu como Clarice ficou emocionada com as palavras da mãe de Miguel. "Ele é uma criança especial, dona Sandra. É um prazer imenso ser professora dele." Após a saída da mãe de Miguel, Clarice se dirigiu ao menino com seu sorriso característico, mas Eduardo percebeu que havia algo diferente nela hoje. Uma sombra de tristeza em seus olhos que ela tentava disfarçar. "Como você está hoje, meu campeão?" perguntou ela, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas. "Melhor, tia. Ontem eu e minha mãe fizemos o dever de casa juntos e eu consegui resolver quase todos os problemas sozinho. Minha mãe disse que eu sou muito inteligente", respondeu Miguel com os olhos brilhando de orgulho. "Claro que você é inteligente. Você é o aluno mais dedicado que eu conheço", disse Clarice. Mas Eduardo notou que seu sorriso não chegava aos olhos. Nesse momento, a diretora da escola se aproximou. Dona Margarida era uma mulher de cerca de 55 anos, cabelos grisalhos, sempre presos num coque, e carregava o peso de décadas dedicadas à educação pública. Seu rosto mostrava as marcas de quem havia lutado incansavelmente contra a falta de recursos, a burocracia e o descaso das autoridades. "Clarice, posso falar com você um momento?", disse a diretora, com uma voz que Eduardo percebeu estar carregada de pesar. Clarice se levantou e caminhou alguns metros com a diretora, longe o suficiente para que Miguel não pudesse ouvir a conversa. Eduardo baixou o vidro do carro, discretamente, conseguindo captar parte do diálogo. "Recebi a confirmação da Secretaria de Educação esta manhã", disse Dona Margarida, claramente angustiada. "Os cortes são ainda piores do que imaginávamos.
Além dos 2 professores que já sabíamos, vão ter que dispensar mais 3 funcionários da limpeza e cortar a verba para materiais didáticos pela metade. Eduardo viu como o rosto de Clarice empalideceu. E sobre minha situação? Você definitivamente está na lista, querida, junto com o professor Marcos de Educação Física. A partir da próxima segunda-feira, vocês não precisam mais vir. Sinto muito, Clarice. Você é uma das melhores professoras que já tive aqui, mas não tenho escolha. O critério é tempo de casa, e vocês são os mais novos. Clarice fechou os olhos por um longo momento, respirando fundo, como se estivesse tentando conter as lágrimas. Quando os abriu, Eduardo pôde ver o brilho úmido que ela tentava esconder. Quanto tempo tenho para me despedir das crianças? Perguntou ela, a voz levemente trêmula. Hoje é quarta. Segunda-feira será seu último dia. Teremos que redistribuir suas turmas entre os professores que ficarem, explicou a diretora, claramente constrangida com a situação. E Miguel? Perguntou Clarice, olhando na direção do menino que brincava sozinho no pátio. Quem vai ficar responsável por ele? Ele precisa de atenção especial, de alguém que entenda suas necessidades. Vai ter que ser a professora Luciana, da outra turma de 2ª série. Ela é boa professora, mas já tem 35 alunos na sala dela. Com a saída do Marcos, ela vai ter que assumir mais 10 crianças, incluindo Miguel. Eduardo viu como Clarice levou a mão ao peito, como se tivesse recebido um golpe físico. Não era apenas a perda do emprego que a afetava, era a preocupação genuína com o futuro daquelas crianças, especialmente de Miguel. Professora Margarida, eu posso continuar vindo aqui como voluntária? Pelo menos para ajudar Miguel e as crianças que têm mais dificuldade. Não precisa me pagar nada, disse Clarice, com uma voz desesperada. A diretora balançou a cabeça tristemente. Querida, você sabe que não posso permitir isso. A secretaria não permite voluntários sem credenciamento específico e o processo é demorado. Além disso, você precisa procurar outro trabalho para se sustentar. Clarice assentiu, engolindo as lágrimas. Eu entendo. Só não conte para as crianças ainda, por favor. Deixe eu me despedir do meu jeito na segunda-feira. Claro, minha filha. E se eu souber de alguma vaga em outra escola, você será a primeira a saber, prometeu Dona Margarida, tocando carinhosamente o ombro de Clarice. Eduardo assistiu a toda essa conversa com um aperto crescente no peito. Pela primeira vez em sua vida adulta, estava presenciando de perto a cruel realidade de como o sistema educacional público tratava seus profissionais. Aquela mulher dedicada que transformava a matemática em brincadeira e tratava cada criança como um tesouro, estava sendo descartada como se fosse um objeto inútil. Clarice voltou para perto de Miguel, que imediatamente percebeu que algo havia mudado. Tia, Clarice, por que a senhora está com o rosto triste? Perguntou o menino, com aquela sensibilidade especial que as crianças possuem. Não estou triste, meu anjo. Estou só pensando em como vamos aproveitar bem estes próximos dias juntos, respondeu ela, forçando um sorriso enquanto acariciava os cabelos de Miguel. A senhora vai continuar sendo minha professora para sempre, né, tia? Perguntou Miguel, com uma confiança inocente que partiu o coração de Eduardo. Eu sempre vou ser sua professora, Miguel. Mesmo que eu não esteja aqui todos os dias, você sempre pode se lembrar de tudo que aprendemos juntos, respondeu Clarice, sua voz quase quebrando. Eduardo não aguentou mais. Saiu do carro e caminhou determinadamente em direção ao portão da escola. Não sabia exatamente o que ia fazer ou dizer, mas sabia que não podia simplesmente ir embora e fingir que não havia testemunhado aquela injustiça. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendes estava prestes a fazer algo que não tinha nada a ver com lucro, poder ou interesse pessoal. Estava prestes a descobrir que algumas das decisões mais importantes da vida são tomadas com o coração,
não com a cabeça, e seu coração, naquele momento, estava gritando que ele precisava agir. Eduardo caminhou lentamente em direção ao portão da escola, seu coração batendo de uma forma que não sentia há anos. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem hesitação, tremiam ligeiramente enquanto se aproximava daquele mundo completamente desconhecido para ele. O empresário que comandava reuniões com centenas de pessoas e fechava negócios internacionais por telefone estava, pela primeira vez em décadas, genuinamente nervoso. O porteiro da escola, seu João, um homem negro de uns 60 anos com cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor, notou a aproximação do homem elegantemente vestido. Eduardo usava um terno italiano de 8.000 réis, sapatos ingleses feitos à mão, e carregava uma pasta de couro legítimo que custara mais que o salário anual de muitos brasileiros. Era claramente alguém que não pertencia àquele ambiente. Bom dia, posso ajudá-lo? Perguntou seu João educadamente, mas com um tom levemente desconfiado. Não era comum pessoas como Eduardo aparecerem numa escola pública municipal. Eduardo hesitou por um momento. Como explicar que havia passado os últimos 2 dias observando a escola de dentro do seu carro? Como dizer que estava ali por causa de uma professora que nem conhecia pessoalmente e uma criança deficiente que havia tocado seu coração de uma forma inexplicável? Bom dia. Eu gostaria de falar com a diretora, se possível. É sobre uma doação para a escola, disse Eduardo, optando pela explicação mais simples e direta. Os olhos de seu João se iluminaram imediatamente. Doações para escolas públicas eram raríssimas, especialmente vindas de pessoas que claramente tinham recursos. Claro, senhor. A senhora Margarida está no escritório. Pode entrar. É logo ali na primeira porta à direita. Eduardo atravessou o pátio da escola pela primeira vez. De perto, pôde ver ainda melhor o estado precário da estrutura. O piso de cimento estava rachado em vários lugares. Havia infiltrações nas paredes que criavam manchas de umidade. E algumas carteiras, empilhadas num canto, estavam claramente quebradas. Mesmo assim, as paredes estavam cobertas de desenhos infantis coloridos e frases motivacionais, escritas à mão pelos professores. Passou perto de onde Clarice estava com Miguel e pôde ouvi-la explicando pacientemente um conceito de ciências, usando pequenas pedras que haviam coletado no pátio. Viu, Miguel? Estas pedrinhas são como os planetas. Esta maior aqui é o Sol, e as menores giram em volta dela, como a Terra onde a gente vive, dizia ela, movendo as pedras em círculo com as mãos. E tem gente morando nos outros planetas, tia Clarice? Perguntou Miguel, fascinado. Ainda não descobrimos, meu amor. Mas quem sabe um dia você não se torna um astronauta e vai descobrir isso pra gente, respondeu ela, sorrindo com ternura. Eduardo parou por um instante, impressionado novamente com a capacidade de Clarice de transformar qualquer situação num momento de aprendizado. Ela não tinha laboratórios, equipamentos modernos ou materiais caros, mas conseguia despertar a curiosidade e imaginação das crianças usando apenas criatividade e amor genuíno pelo ensino. Chegou até a porta da diretoria e bateu levemente. Uma voz cansada disse, "Entre!" E Eduardo abriu a porta para encontrar Dona Margarida sentada atrás de uma mesa de madeira antiga, cercada de pilhas de papéis, relatórios e formulários. A diretoria era um reflexo fiel da situação da escola. As paredes precisavam de pintura. Havia uma mancha de goteira no teto que deixava claro que o problema de infiltração não se limitava às salas de aula. A única decoração era um quadro com a foto da patrona da escola, professora Helena Antipoff, e alguns desenhos de alunos colados com durex nas paredes. Dona Margarida ergueu os olhos dos papéis e ficou visivelmente surpresa ao ver Eduardo.
Não era todo dia que homens com aparência de executivos bem-sucedidos apareciam em sua escola. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Perguntou ela, levantando-se educadamente. Bom dia, senhora diretora. Meu nome é Eduardo Mendes. Eu gostaria de conversar sobre a possibilidade de fazer algumas doações para a escola, disse Eduardo, estendendo a mão para cumprimentá-la. Os olhos de Dona Margarida se iluminaram da mesma forma que os do porteiro. Que maravilha! Por favor, sente-se. Quer um cafezinho? É meio fraquinho, mas está quentinho, ofereceu ela, já se dirigindo a uma garrafa térmica antiga num canto da sala. Não, obrigado. Prefiro ir direto ao assunto, se não se importar, disse Eduardo, sentando-se, numa cadeira de plástico que havia visto dias melhores. Claro! Conte-me, Sr. Eduardo, que tipo de doação o senhor tinha em mente? Perguntou Dona Margarida, mal conseguindo conter a animação na voz. Eduardo respirou fundo. Não havia preparado um discurso, não havia planejado exatamente o que ia dizer. Pela primeira vez em sua carreira, estava improvisando completamente. Bem, eu soube que a escola está passando por algumas dificuldades financeiras, cortes no orçamento, demissão de professores. Gostaria de ajudar a resolver esses problemas, disse ele, tentando soar casual. Dona Margarida ficou boquiaberta. Senhor Eduardo, o senhor tem ideia de quanto seria necessário para resolver nossos problemas? Não faço ideia. Por que não me conta exatamente qual é a situação? Perguntou Eduardo, tirando um bloco de notas da pasta. A diretora suspirou profundamente e começou a explicar. A Secretaria de Educação cortou nosso orçamento em 40% este ano. Tivemos que demitir 5 professores, 3 funcionários da limpeza, e a verba para materiais didáticos foi reduzida pela metade. As crianças não têm livros suficientes, faltam carteiras, o telhado está com goteiras, a pintura está descascando e os computadores do laboratório de informática foram todos roubados no mês passado. Eduardo anotava tudo meticulosamente, fazendo perguntas específicas sobre valores e quantidades. E quanto custaria para resolver tudo isso? Dona Margarida pegou uma calculadora antiga e começou a somar. Olha, para contratar novamente os professores demitidos, comprar materiais básicos para o ano todo, fazer as reformas mais urgentes e repor os equipamentos roubados. Eu diria que precisaríamos de uns R$200 mil. Eduardo quase sorriu. R$200 mil era o que ele gastava numa única noite em Las Vegas. Era menos da metade do que havia pago pelo seu relógio. Era uma quantia que ele ganhava em 2 dias de trabalho. E se eu quisesse doar essa quantia, como funcionaria? Perguntou ele, como se estivesse discutindo o preço de um café. Dona Margarida ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que havia acabado de ouvir. Senhor Eduardo, o senhor está falando sério? Completamente, respondeu ele, mantendo o tom neutro, apesar da emoção que sentia por dentro. Meu Deus do céu! Exclamou a diretora, levando as mãos ao peito. Senhor, isso seria um milagre. O senhor tem ideia de quantas crianças seriam beneficiadas? São mais de 400 alunos matriculados aqui. Eduardo sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Era uma sensação completamente diferente da satisfação que sentia ao fechar um negócio lucrativo. Era mais profunda, mais verdadeira. Há uma condição, disse ele, surpreendendo a si, mesmo com o que estava prestes a dizer. O rosto de Dona Margarida se encheu de apreensão. Qual condição? Quero que a professora Clarice seja readmitida imediatamente. E quero que ela receba um aumento salarial, disse Eduardo, sentindo o coração acelerar ao pronunciar o nome dela. Dona Margarida ficou confusa. O senhor conhece a Clarice? Eduardo hesitou. Como explicar que havia passado 2 dias observando uma estranha de dentro do seu carro? Não pessoalmente, mas soube que ela é uma professora excepcional
e que está sendo demitida devido aos cortes no orçamento. Isso me parece injusto. Ela é realmente excepcional, concordou a diretora. Mas, senhor Eduardo, como o senhor soube sobre a situação da Clarice? E por que especificamente ela? Eduardo se levantou e caminhou até a janela da diretoria, de onde podia ver o pátio. Clarice ainda estava com Miguel, agora desenhando, no chão com giz colorido que havia trazido de casa, porque professores como ela são raros. E crianças, como aquele menino na cadeira de rodas, merecem ter os melhores educadores possíveis, disse ele, sem tirar os olhos da janela. Dona Margarida se aproximou da janela e viu a cena no pátio. Ah, você está falando do Miguel. Ele é um anjinho, mas precisa mesmo de atenção especial. A Clarice tem um dom com ele. Então temos um acordo? Perguntou Eduardo, virando-se para encarar a diretora. Senhor Eduardo, se o senhor está falando sério sobre essa doação, é claro que temos um acordo. Mas eu preciso saber, por que o senhor quer fazer isso? Qual é seu interesse nesta escola? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Essa era a pergunta que ele mesmo estava tentando responder há 2 dias. Por que estava ali? Que se importava com uma escola que nem conhecia, com uma professora que nunca havia conversado, com uma criança que só havia visto de longe. Porque às vezes a gente precisa lembrar do que realmente importa na vida, respondeu ele finalmente, com uma honestidade que o surpreendeu. Dona Margarida sorriu, e Eduardo pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Senhor Eduardo, há quantos anos trabalho nesta escola e nunca vi nada parecido. O senhor é um anjo enviado por Deus. Eu não sou anjo coisa nenhuma, disse Eduardo, sorrindo pela primeira vez desde que entrara na escola. Sou apenas um homem. E está aprendendo que dinheiro só tem valor quando é usado para algo que realmente importa. Nesse momento, ouviram uma comoção no pátio. Eduardo e Dona Margarida olharam pela janela e viram Miguel chorando novamente, enquanto Clarice tentava consolá-lo. Algumas crianças maiores estavam rindo e apontando para ele. Ele não consegue jogar bola porque está na cadeira, gritou. Um menino de uns 10 anos. Porque ele não vai para a escola de deficiente. Eduardo viu como Clarice se levantou imediatamente com fogo nos olhos. Ela se dirigiu às crianças que estavam provocando Miguel, mas sua voz permaneceu calma e educativa. Crianças, venham aqui um minutinho. Vamos conversar sobre algo muito importante, disse ela, reunindo todas as crianças num círculo. Eduardo e Dona Margarida abriram a janela para ouvir melhor. Miguel é diferente de vocês, isso é verdade. Mas ser diferente não significa ser menos importante ou menos capaz, começou Clarice. Vocês sabiam que o Miguel é o melhor aluno da turma em matemática e que ele desenha melhor que qualquer um de vocês? As crianças ficaram em silêncio, algumas visivelmente envergonhadas. Imaginem se vocês quebrassem a perna e tivessem que usar cadeira de rodas. Vocês gostariam que os outros rissem de vocês? Ou prefeririam que fossem gentis e oferecessem ajuda? Continuou ela. Preferíamos que fossem gentis, murmurou uma menina. Então vamos fazer uma coisa. Que tal inventarmos jogos que o Miguel também pode participar? Jogos onde a cadeira de rodas dele até seja uma vantagem, sugeriu Clarice. Os olhos de Miguel se iluminaram. As outras crianças começaram a dar sugestões animadamente. Em poucos minutos, Clarice havia transformado uma situação de bullying numa oportunidade de inclusão e aprendizado. Eduardo estava fascinado. Mais uma vez, aquela mulher extraordinária havia demonstrado não apenas conhecimento técnico, mas uma sabedoria humana e empatia que ele jamais havia visto em nenhuma empresa, reunião ou ambiente corporativo. Agora entendo por que o senhor quer que ela fique, disse Dona Margarida emocionada. Ela não é apenas uma professora, ela é uma educadora no sentido mais completo da palavra. Exato,
concordou Eduardo. E agora vamos tratar dos detalhes práticos desta doação. Quanto mais rápido implementarmos as mudanças, melhor para todos. Ele havia tomado uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de centenas de crianças. E pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendes estava fazendo algo que o fazia sentir verdadeiramente orgulhoso de si mesmo. Eduardo passou as próximas 2 horas na escola, conhecendo cada canto daquele lugar que havia capturado sua atenção de forma tão inesperada. Dona Margarida fez questão de mostrar-lhe todas as salas de aula, apresentá-lo aos outros professores e explicar detalhadamente cada necessidade da instituição. O empresário, acostumado a analisar investimentos milionários em minutos, encontrava-se fazendo perguntas sobre o preço de giz, cadernos e uniformes escolares. Na sala dos professores, um ambiente pequeno e abafado com apenas 2 mesas antigas e cadeiras desencontradas, Eduardo conheceu os educadores que haviam permanecido após os cortes. Havia a professora Luciana, de 45 anos, que lecionava há 20 anos e carregava no rosto o cansaço de quem havia visto a educação pública se deteriorar gradualmente. O professor José, de 55 anos, ensinava português e literatura com uma paixão contagiante, mesmo usando livros didáticos de décadas passadas. Senhor Eduardo, disse a professora Luciana, não sei se a senhora Margarida já explicou, mas com a saída da Clarice, vou ter que assumir mais 15 alunos. Vou ficar com 40 crianças numa sala feita para 25. Como vou dar atenção individual para o Miguel e outras crianças que precisam de cuidados especiais? Eduardo fez mais anotações em seu bloco. E se contratássemos um auxiliar especificamente para ajudar com as crianças que têm necessidades especiais? Os olhos de todos os professores se iluminaram. Isso seria revolucionário, exclamou o professor José. Mas, senhor, o senhor tem noção de quanto custaria manter um auxiliar especializado o ano todo? Digamos que eu esteja preparado para investir significativamente na educação destas crianças, respondeu Eduardo, sentindo uma estranha satisfação ao ver a esperança renascendo nos rostos daqueles educadores dedicados. Quando saiu da sala dos professores, Eduardo se deparou com Clarice no corredor. Era a primeira vez que ficavam frente a frente e ele se sentiu subitamente nervoso, como um adolescente prestes a falar com a garota por quem tinha uma paixão secreta. Oi, disse ela, sorrindo educadamente. Você deve ser o senhor que veio falar com a dona Margarida sobre doações. Sou a Clarice, professora da 2ª série. Eduardo, respondeu ele estendendo a mão. Quando seus dedos se tocaram, Eduardo sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Prazer em conhecê-la. Clarice tinha olhos castanhos profundos, cheios de inteligência e bondade. De perto, Eduardo pôde ver pequenas rugas no canto dos olhos que delatavam uma vida de sorrisos genuínos. Sua voz era suave, mas carregada de determinação. Que bom que existem pessoas como o senhor, dispostas a ajudar a educação pública, disse ela. Nossas crianças merecem muito mais do que conseguimos oferecer com os recursos que temos. Na verdade, disse Eduardo, reunindo coragem, uma das condições da minha doação é que você seja readmitida. Soube que está sendo demitida devido aos cortes orçamentários. Clarice ficou surpresa e ligeiramente desconfortável. Como o senhor soube disso? E por que se interessaria pela situação de uma professora que nem conhece? Eduardo hesitou. Não podia contar que havia passado 2 dias observando-a de dentro do seu carro, porque tive a oportunidade de observar seu trabalho com as crianças, especialmente com o Miguel. É evidente que você é uma educadora excepcional. O Miguel é uma criança muito especial, disse Clarice, seu rosto se iluminando ao falar do aluno.
Ele tem uma deficiência motora, mas sua mente é brilhante. Só precisa de abordagens diferenciadas e muito carinho. Infelizmente, no sistema público, nem sempre conseguimos dar a atenção individual que cada criança merece. E se pudesse, se tivesse todos os recursos necessários, materiais adequados, salas com número reduzido de alunos, como seria seu trabalho ideal? Perguntou Eduardo, genuinamente interessado na resposta. Os olhos de Clarice brilharam com sonhos há muito tempo guardados. Ah, seria maravilhoso! Eu criaria atividades personalizadas para cada criança, usaria tecnologia educativa, levaria eles para passeios pedagógicos, teria uma biblioteca completa na sala. E, principalmente, conseguiria dedicar tempo suficiente para que nenhuma criança ficasse para trás. Eduardo anotava mentalmente cada palavra. E quanto ao Miguel, especificamente? Miguel precisa de equipamentos adaptativos, materiais didáticos, especiais e principalmente de um ambiente onde ele se sinta incluído e valorizado. Ele tem potencial para ser qualquer coisa que quiser na vida, mas o sistema atual não oferece o suporte necessário, explicou Clarice com paixão na voz. Nesse momento, Miguel apareceu no corredor, manobrando sua cadeira de rodas com habilidade. Tia Clarice, o senhor está conversando com a senhora sobre matemática também? Eduardo sorriu para o menino. Na verdade, estava conversando sobre você, Miguel. Sua professora me contou que você é muito inteligente. Miguel ficou radiante. É verdade. A tia Clarice me ensinou que matemática pode ser divertida. Quer que eu mostre para o senhor? Claro, respondeu Eduardo, surpreso com sua própria disposição. Miguel começou a contar, usando os dedos, explicando como Clarice havia ensinado a ele diferentes formas de resolver problemas matemáticos. Sua animação era contagiante, e Eduardo se viu genuinamente interessado em cada palavra da criança. Muito impressionante, Miguel. Você é realmente muito inteligente, disse Eduardo, e viu como o elogio iluminou completamente o rosto do menino. Tia Clarice, posso contar para minha mãe que o senhor disse que eu sou inteligente? Perguntou Miguel, se dirigindo à professora. Claro que pode, meu amor, porque é verdade, respondeu Clarice, acariciando os cabelos do menino. Eduardo observou a interação entre eles e sentiu algo profundo se movendo em seu peito. Era amor, não romântico, mas um amor genuíno pela humanidade, pela bondade, pela dedicação desinteressada que estava presenciando. Após Miguel se afastar para brincar com outras crianças, Clarice se virou para Eduardo novamente. Senhor, Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem filhos? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele nunca havia tido filhos, nunca havia realmente desejado tê-los. Sua vida sempre foi focada exclusivamente no trabalho e no sucesso financeiro. Relacionamentos eram convenientes, mas temporários. A ideia de construir uma família nunca havia passado seriamente por sua cabeça. Não, respondeu ele simplesmente. É que eu vejo a forma como o senhor olha para o Miguel, para as outras crianças. Tem algo paternal no seu olhar. Achei que talvez tivesse filhos e por isso se interessasse pela educação, explicou Clarice. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Será que realmente tinha algo paternal em seu olhar? Será que aos 42 anos estava descobrindo um instinto que nem sabia possuir? Talvez seja porque eu mesmo fui uma criança que dependeu da educação pública para ter uma chance na vida, disse ele, compartilhando uma verdade que raramente admitia. Cresci no Capão Redondo. Se não fosse por alguns professores especiais que acreditaram em mim, talvez nunca tivesse saído de lá. Clarice ficou surpresa. Sério? Nunca imaginaria. Quero dizer, pelo seu jeito, sua roupa. Nem sempre. Fui assim, disse Eduardo sorrindo. Houve uma época em que eu era apenas mais um garoto pobre sonhando com um futuro melhor. E agora está aqui,
ajudando outras crianças pobres a terem suas chances, disse Clarice com admiração genuína na voz. Isso é lindo. Eduardo sentiu um calor no peito que há anos não experimentava. Era reconhecimento, não pelo seu sucesso financeiro, mas por suas ações humanas. Era a primeira vez em décadas que alguém o olhava e via além do empresário. Rico, Dona Margarida apareceu no corredor, interrompendo a conversa. Senhor Eduardo, consegui contato com a Secretaria de Educação. Eles podem vir aqui na sexta-feira para formalizar a parceria e discutir os detalhes legais da doação. Perfeito, respondeu Eduardo. E sobre a readmissão da professora Clarice? Já está aprovada. Ela pode voltar na segunda-feira com o aumento salarial que o senhor sugeriu, disse Dona Margarida sorrindo. Clarice ficou boquiaberta. Aumento salarial? Mas eu nem sabia que ia voltar. Eduardo sorriu. Surpresa! Você não vai ser demitida. Na verdade, vai ter melhores condições de trabalho do que antes. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Clarice. Eu não sei o que dizer. Pensei que ia ter que me despedir das crianças na segunda-feira. Pensei que nunca mais veria o Miguel. Vai ver o Miguel todos os dias e com muito mais recursos para ajudá-lo a desenvolver todo o seu potencial, disse Eduardo, sentindo uma satisfação profunda ao ver a alegria no rosto dela. Clarice, num impulso, abraçou Eduardo. Foi um abraço rápido, inocente, mas que fez o coração do empresário acelerar como não acontecia há anos. Obrigada, sussurrou ela. O senhor não sabe o que isso significa para mim e para as crianças. Eduardo estava descobrindo que sabia exatamente o que significava. Pela primeira vez na vida, havia usado seu dinheiro para criar felicidade genuína, esperança real, oportunidades verdadeiras. E a sensação era viciante. Quando saiu da escola, naquela tarde, Eduardo não foi direto para o escritório como sempre fazia. Em vez disso, dirigiu até o Capão Redondo, bairro onde havia crescido. Havia anos que não visitava sua antiga vizinhança, sempre encontrando desculpas para evitar confrontar suas origens. A casa onde cresceu ainda estava lá, pequena e simples, habitada por uma família que ele não conhecia. Eduardo parou na rua e ficou observando crianças brincando na calçada, exatamente como ele fizera 30 anos atrás. Algumas usavam uniformes escolares, voltando das aulas vespertinas. Pela primeira vez em décadas, Eduardo se lembrou da professora, Dona Carmen, que havia acreditado nele quando ninguém mais acreditava, que ficava depois do horário para ajudá-lo com matemática, que pagava do próprio bolso por livros extras para ele levar para casa, que havia plantado em sua mente jovem a ideia de que ele poderia ser qualquer coisa que quisesse, desde que estudasse muito. Eduardo percebeu que Clarice era a Dona Carmen de Miguel e de tantas outras crianças, e ele tinha o poder de garantir que ela continuasse sendo. Naquela noite em casa, Eduardo ligou para seu advogado pessoal e contador. Instruiu-os a preparar uma doação substancial, não apenas para a Escola Helena Antipoff, mas para criar um fundo permanente que garantisse a manutenção dos programas educacionais especiais. Quando Márcia chegou para o jantar, encontrou Eduardo no escritório, rodeado de papéis e fazendo cálculos. — Que trabalhão é esse, amor? Algum negócio novo? Perguntou ela, curiosa. — Estou criando uma fundação educacional, respondeu Eduardo, sem tirar os olhos dos documentos. Márcia fez uma careta. Educação? Que coisa mais chata. Pensei que fosse algo lucrativo. Vem cá, vamos jantar e depois podemos sair. Tem uma festa de lançamento de uma grife nova hoje. Eduardo olhou para Márcia e pela primeira vez realmente a viu. Viu a superficialidade, o interesse apenas por coisas materiais, a total falta de compaixão ou interesse por fazer alguma diferença no mundo. Não vou poder sair hoje, disse ele, voltando a atenção para os papéis. Eduardo, você está esquisito desde ontem.
O que está acontecendo? Perguntou Márcia, irritada. Eduardo parou de escrever e olhou diretamente para ela. Estou finalmente lembrando do que realmente importa na vida. E pela primeira vez em anos, Eduardo Mendes estava verdadeiramente feliz. 6 meses depois, Eduardo estava sentado numa pequena cadeira de plástico colorido, rodeado de crianças de 6 a 8 anos que o escutavam atentamente contar a história de como havia criado sua primeira empresa. A escola municipal professora Helena Antipoff havia se transformado completamente, e ele se tornara uma presença constante ali, não apenas como benfeitor, mas como voluntário ativo. E aí, tio Eduardo, depois que o senhor ficou rico, o senhor comprou um castelo? Perguntou Ana Beatriz, uma menina de 7 anos com trancinhas e um sorriso banguela. Eduardo riu, uma risada genuína que havia se tornado sua marca registrada nos últimos meses. Não, Ana, comprei coisas caras, mas descobri que elas não me faziam realmente feliz. Sabem o que me faz feliz de verdade? O quê? Perguntaram várias crianças em coro. Estar aqui com vocês, vendo vocês aprenderem coisas novas todos os dias, respondeu Eduardo, e era a mais pura verdade. A transformação da escola havia sido espetacular. As salas de aula agora tinham ar-condicionado, computadores modernos, biblioteca completa com mais de 5.000 livros, laboratório de ciências, equipado e uma quadra poliesportiva reformada. Mas a maior mudança não estava na estrutura física, estava no ambiente. Todos os professores demitidos haviam sido readmitidos com melhores salários. Novos educadores especializados foram contratados. O número máximo de alunos por sala foi reduzido para 20. E, mais importante, foi criado um programa de inclusão que atendia crianças com necessidades especiais de toda a região. Clarice caminhava entre as carteiras, ajudando as crianças com um exercício de matemática, quando Eduardo terminou sua história. Ela usava um vestido novo, um dos muitos que havia comprado depois do aumento salarial, mas mantinha a mesma simplicidade e carinho no trato com os alunos. Crianças, agora vamos agradecer ao tio Eduardo pela linda história e vamos nos preparar para o lanche, disse ela, com aquele sorriso que ainda fazia o coração de Eduardo acelerar. As crianças correram para abraçar Eduardo antes de sair, para o recreio. Miguel foi o último, manobrando sua cadeira de rodas nova. Uma doação especial que Eduardo havia feito, até perto do empresário. Tio Eduardo, disse Miguel, agora com 9 anos e muito mais confiante. Minha mãe quer falar com o senhor. Ela disse que é muito importante. Eduardo ficou curioso. Sandra, mãe de Miguel, havia se tornado uma das pessoas mais próximas a ele naqueles meses. Descobrira que ela trabalhava em 3 empregos para sustentar Miguel e ainda conseguir pagar as terapias de que ele precisava. Onde ela está, campeão? Na diretoria, conversando com a tia Margarida e a tia Clarice, respondeu Miguel. Eduardo caminhou até a diretoria, que também havia sido completamente renovada. Agora tinha ar-condicionado, móveis novos e até um sofá confortável para receber os pais. Sandra estava sentada entre Dona Margarida e Clarice com uma expressão de felicidade misturada com nervosismo. Quando viu Eduardo, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Eduardo, que bom que chegou, disse Dona Margarida. A Sandra tem uma novidade maravilhosa para contar. Sandra se levantou segurando um envelope nas mãos. Senhor Eduardo, eu não sei nem como começar. O senhor mudou a vida da minha família de uma forma que eu nunca imaginei possível. Eduardo sentou-se ao lado dela. O que aconteceu, Sandra? Por causa de tudo que o senhor fez aqui na escola, o Miguel desenvolveu tanto que chamou a atenção de uma universidade. Eles querem incluí-lo num programa especial para crianças superdotadas, disse ela, a voz tremendo de emoção. Eduardo ficou surpreso. Superdotado? Sim, exclamou Clarice com orgulho maternal.
O Miguel não apenas superou todas as dificuldades motoras, mas demonstrou um QI excepcional, principalmente em matemática e ciências. A Universidade de São Paulo quer acompanhar seu desenvolvimento e oferecer bolsa integral quando ele chegar ao ensino médio. E tem mais, continuou Sandra. Por causa da minha dedicação em acompanhar o desenvolvimento do Miguel, a própria universidade me ofereceu uma bolsa para fazer faculdade de pedagogia. Eles querem que eu me torne especialista em educação inclusiva. Eduardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Em todos os seus anos construindo empresas e acumulando riqueza, nunca havia se sentido tão orgulhoso de alguma conquista. Sandra, isso é maravilhoso. E você, Clarice, sem sua dedicação, nada disso seria possível, disse ele, olhando para a professora com uma admiração que ia muito além do profissional. Na verdade, disse Clarice, corando ligeiramente, quem tornou tudo isso possível foi o Senhor. Se não fosse pela sua generosidade, Miguel teria perdido o acompanhamento especializado. Eu teria sido demitida. Nada disso estaria acontecendo. Eduardo balançou a cabeça. Eu apenas forneci os recursos. Vocês duas fizeram a mágica acontecer. Dona Margarida sorriu. Eduardo, posso chamá-lo assim? Você sabe que não é mais apenas um benfeitor para nós, né? Você se tornou parte da família desta escola. Era verdade. Nos últimos 6 meses, Eduardo havia mudado completamente sua rotina. Ainda comandava sua empresa com sucesso, mas agora dedicava pelo menos 2 tardes por semana à escola. Contava histórias para as crianças, ajudava com aulas de informática, participava das reuniões pedagógicas e havia se tornado conselheiro informal para vários pais da comunidade. Sua vida pessoal também havia mudado drasticamente. Terminara o relacionamento com Márcia 2 meses depois de conhecer a escola. Ela não conseguia entender sua obsessão por crianças pobres, como dizia. Vendeu 2 dos seus apartamentos e doou o dinheiro para expandir o programa de inclusão para outras escolas da região. E tem uma surpresa que queremos contar para o senhor, disse Sandra, trocando olhares cúmplices com Clarice e Dona Margarida. Que surpresa! Clarice se levantou e foi até um armário, de onde tirou uma placa de bronze polido. A Secretaria de Educação decidiu rebatizar nossa escola. A partir do próximo mês, ela se chamará Escola Municipal Professora Helena Antipoff. Eduardo Mendes. Eduardo ficou sem palavras. Sua garganta se fechou de emoção, e desta vez as lágrimas escorreram livremente pelo seu rosto. Eu não mereço essa honra, conseguiu dizer finalmente. Claro que merece, disse Dona Margarida. Você não apenas salvou nossa escola, você transformou a educação de centenas de crianças, criou oportunidades que elas jamais teriam e, principalmente, nos mostrou que ainda existem pessoas dispostas a fazer a diferença no mundo. Nesse momento, Miguel entrou na sala, seguido por várias outras crianças. Tio Eduardo, a gente ouviu que vão botar seu nome na escola, disse ele radiante. Agora todo mundo vai saber que o senhor é nosso herói. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura de Miguel. Não sou herói de ninguém, campeão. Vocês é que são os heróis. Vocês estudam, se esforçam, sonham com um futuro melhor. Eu apenas ajudo um pouquinho. Mas tio, disse Ana Beatriz, se não fosse o senhor, eu não ia poder ler todos aqueles livros novos da biblioteca. E o Miguel não ia ter descoberto que é um gênio. Eduardo olhou ao redor da sala, vendo os rostos de todas aquelas pessoas que haviam se tornado sua verdadeira família. Sandra, que agora realizaria seu sonho de fazer faculdade. Miguel, que descobrira ser superdotado graças ao ambiente adequado de aprendizagem. Dona Margarida, que finalmente via sua escola funcionando como sempre sonhara. E Clarice, que o havia inspirado a redescobrir sua humanidade. Sabe de uma coisa?
disse Eduardo, levantando-se e olhando para todos. Vocês têm razão, mas vocês também foram meus heróis. Me salvaram de uma vida vazia, me ensinaram o que realmente importa, me mostraram que a felicidade verdadeira vem de fazer a diferença na vida dos outros. Naquela noite, Eduardo e Clarice caminhavam juntos pelo pátio da escola, observando as melhorias que haviam sido implementadas. O relacionamento entre eles havia evoluído naturalmente ao longo dos meses, passando de admiração profissional para uma amizade profunda e, recentemente, para algo mais romântico. Eduardo, disse Clarice parando debaixo da árvore, onde ele a vira pela primeira vez ensinando matemática com folhas. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você alguma vez se arrepende de ter mudado tanto sua vida, de ter gasto tanto dinheiro com a escola, de ter deixado de viver como vivia antes? Eduardo sorriu, pegando a mão delicada de Clarice na sua. Clarice, antes de conhecer você e esta escola, eu tinha muito dinheiro, mas era o homem mais pobre do mundo. Agora tenho menos dinheiro, mas sou rico em coisas que realmente importam. Tenho propósito, tenho amor, tenho uma família escolhida que me aceita do jeito que sou. E essa família inclui uma professora teimosa que ensina matemática com folhas de árvore? Perguntou ela, sorrindo. Principalmente ela, respondeu Eduardo, aproximando o rosto do dela. Na verdade, acho que estou apaixonado por essa professora teimosa. Que coincidência, sussurrou Clarice, porque ela também está apaixonada por um empresário que descobriu que o maior lucro da vida vem de investir no coração das pessoas. Eles se beijaram ali, debaixo da mesma árvore onde tudo começara, enquanto Miguel os observava escondido atrás de uma janela, sorrindo como se soubesse que havia sido o cupido involuntário daquela história. 2 anos depois, Eduardo e Clarice se casaram numa cerimônia simples no pátio da escola, com todos os alunos como pajens e damas de honra. Miguel, agora com 11 anos e oficialmente reconhecido como superdotado, foi o porta-alianças. A Fundação Eduardo Mendes para a Educação Inclusiva havia se expandido para 50 escolas em todo o país. Sandra se formou em pedagogia com especialização em educação inclusiva e se tornou coordenadora do programa. Miguel estava sendo preparado para ingressar numa universidade aos 15 anos.